Ainda existem muitos mistérios do nosso planeta que a ciência não pode explicar. Muitos achados arqueológicos não se encaixam na história e muitas dúvidas surgem. Um deles é sobre como construíram esse monumento. Conhecido como Ruínas de Baalbek, os monólitos colossais encontrados nesse lugar, com mais de 1.500 toneladas, fez muitos estudiosos, com o passar do tempo, desenvolver todo tipo de teoria. Principalmente porque hoje em dia não temos tecnologia suficiente nem capaz de transportar e encaixar tamanhos blocos de rocha. E a maior dúvida que paira sobre esse mistério é: quem e como uma civilização antiga foi capaz de realizar esse feito? Hoje você vai conhecer esse mistério. Mistérios da história. Ruínas de Baalbek. Esses monumentos estão situados no Líbano, na cidade de Baalbek. O mistério em torno dessas construções megalíticas vão muito além só de quem as construiu, mas também como foram construídas. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que isso aí seriam simplesmente ruínas de uma antiga construção romana. Só que descobertas mais recentes mostraram que essas antigas construções guardam muito mais segredos do que se imaginava. Essa região foi parte do domínio do Império Romano e foi considerado como o maior templo construído durante o Império. Historiadores acreditam que o templo foi construído por volta do ano 15 a.C., para marcar uma região que serviria aí como uma espécie de posto avançado dos romanos em direção à Ásia. Porém, essa história vai muito mais além. Isso porque muitos arqueólogos afirmam que as bases e alicerces para edificar a estrutura romana já estavam firmadas ali muito antes dos romanos chegarem. Ou seja, elas são muito mais antigas do que se esperava. Existem evidências arqueológicas na região de que os egípcios já usaram aquele local para adorar o deus Ra, e também por cananeus, que ofereciam sacrifícios ao deus Baal. E só depois que foi construído um templo para a adoração de deuses gregos e romanos. Ou seja, os romanos construíram um templo em cima de uma base sólida que já existia. Mas o que intriga de verdade os pesquisadores são o tamanho colossal das rochas antigas na base da estrutura. Existem rochas na base dessa estrutura que pesam, acredite se quiser, 1.400 toneladas. O tamanho desses imensos blocos de pedra chegaram a assustar muitos pesquisadores que visitaram o local durante a história, porque era difícil acreditar no que eles estavam vendo. O escocês David Urquhart, em 1860, registrou em seu diário que sua mente estava paralisada, tentando entender como construíram uma estrutura dessas e por que tão grandes. Arqueólogos do Instituto Alemão de Arqueologia, em parceria com a Universidade Libanesa, encontraram e escavaram o sítio de onde se esculpiam as pedras para colocar no templo, e lá estava o maior e mais antigo bloco de pedra trabalhado já conhecido. O peso desse bloco é estimado em incríveis 1.650 toneladas. Esses blocos aí de Baalbek faz parte de um mistério que se arrasta por várias eras. Isso porque ninguém sabe explicar como essas rochas colossais eram transportadas e encaixadas no lugar com tanta perfeição. Só para você ter uma ideia disso, o maior guindaste móvel do mundo hoje em dia é o Liebherr LTM, e ele pode levantar e transportar uma carga de 106 toneladas. Você entendeu bem? 106 toneladas, ou seja, menos do que 10% o peso desse monólito aí encontrado em Baalbek, que estima aí ter só 1.650 toneladas. Outra coisa que também intriga muito os historiadores é o porquê de usar rochas tão grandes. Margaret Vannes, professora do Instituto Arqueológico Alemão, também não entende o porquê das estruturas serem tão desnecessariamente grandes. Devido à falta de respostas e como não há explicações, teorias e hipóteses surgiram com o passar do tempo. Teorias. A primeira é de que foram realmente os romanos que realizaram tal feito. Isso porque, como se sabe, nessa época eles já tinham tecnologia suficiente para mover e erguer obeliscos lá em Roma. É claro que esses obeliscos aí não eram tão pesados, como as rochas colossais do Líbano. Mas esses arqueólogos acreditam que, para erguer e movimentar os monólitos de Baalbek, os romanos precisaram de um pouquinho mais de empenho para fazer acontecer, mas que é plausível imaginar que seria possível. Eles explicam ainda que a rocha entalhada que não foi colocada no lugar seria porque provavelmente houve um erro de cálculo, e essa não foi possível carregar para o templo por ser mais pesada do que imaginavam. Por isso abandonaram por lá mesmo.
Número 2. Gigantes. A segunda hipótese veio de David Urquhart, em 1860. Ele foi o primeiro a levantar a ideia de que os Néfilins, ou os gigantes da antiguidade citados na Bíblia, foram responsáveis em edificar a colossal construção. Ele ainda afirma que provavelmente usaram técnicas de construção parecidas com as da Torre de Babel e a Arca de Noé. Alguns arqueólogos que compartilham aí dessa ideia acreditam que o motivo pelo qual algumas rochas entalhadas ficaram sem ser colocadas na construção é porque, graças à catástrofe repentina do dilúvio, o projeto foi interrompido. O interessante é que não só na Bíblia, mas existem registros aí de povos antigos espalhados por todo o planeta que narram a história de uma inundação global. Por isso essa ideia é aceita por muitos. Número 3. Astronautas do passado. Matthew Agrest, em 1959, foi o primeiro a especular que em tempos remotos a construção tinha sido uma espécie de pista de pouso para aeronaves vindas do espaço. Zecharia Sitchin compartilha dessa ideia se baseando principalmente nos escritos antigos da Epopeia de Gilgamesh. E ele também acreditava que a base de Baalbek era grande o suficiente para servir como uma plataforma de pouso intergaláctica. E que, graças a alguma espécie de catástrofe global, não foi possível concluir a construção. Mas o que você acha desse mistério? Você compartilha com a ideia de algumas dessas tentativas de explicação? Essas hipóteses fazem sentido para você? Se você acha que alguma delas se encaixa com o que você imagina, use o espaço aí para comentar. Quem sabe a gente não consegue desenvolver um debate construtivo nos comentários. Lembrando que respeito é um ponto importante para um debate construtivo, hein? Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Você não tem ideia de como isso ajuda a gente a crescer. Então dá essa força pra gente. E lógico, não esquece de seguir aí as nossas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Galera, agora a gente está com uma novidade. A gente está também no Spotify. Procura lá por Casos Curiosos para você ouvir os nossos podcasts com os casos mais interessantes. Enquanto faz aí suas atividades, né? Dirige, treina ou qualquer outra coisa, sem gastar muitos dados de internet. Então corre lá e segue a gente. Então, hoje foi isso. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, que os links vão estar aí no primeiro comentário fixado. Então, um grande abraço para você que assistiu o nosso vídeo até o final. Fique com Deus e até a próxima.